Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Emanuel Reis, diretamente da Escola Estúdio. Vamos dar continuidade ao curso de Programação em Jogos Digitais na unidade curricular Programação em Jogos Digitais 1. Hoje, especificamente, vamos acompanhar a apresentação do trabalho com a temática de enredo em jogos digitais e a apresentação das turmas aí em classe. Tá bom, pessoal? Vamos lá, quem é a primeira equipe que vai apresentar? Tudo bem. Professora, só uma dúvida. São quantas equipes? Até agora me entregaram 4 trabalhos. 4 trabalhos, tá bom. Mas ao todo são quantos? Eu acho que deve ser uns 10 no máximo. Eles ainda estão fazendo, é isso? Tem alguns que estão finalizando porque na última aula foram 2 aulas só. Entendi. Ah, tudo bem. Vamos dar continuidade então, dá tempo para eles terminarem. Gabriel, Alexandre, aqui tá o trabalho. O professor vai perguntar para vocês, deixa os nomes e o nome do que está perguntando. Luciano, me coloca inteiro. Deixa eu colocar. Aí. Agora eu quero que... Aumenta eles. Aí, ó. Ótimo. Só uma orientação, pessoal, só uma orientação. Eu, como professor, vocês vão simular que eu sou um cliente, que eu sou um usuário, e o trabalho de vocês é o jogo, que vocês querem apresentar o jogo para mim. Tá? Vamos supor que eu sou um investidor, quero investir no jogo, quero que vocês me contem o jogo, façam o enredo do jogo, porque possivelmente o jogo que vocês escolheram eu não conheço. Então eu gostaria que vocês fossem bem didáticos nessa parte, tá bom? É como se vocês estivessem vendendo o jogo para mim, tá bom? Vamos fazer assim para ficar animado? Tá bom, pessoal? Pode falar, pode começar. Eu estou montando. Alô, tá ouvindo? Então, o nosso trabalho gira em torno do jogo SWAT 4. Pelo nome, ela presume que se trata. É um jogo onde você é um líder de uma equipe de um esquadrão da SWAT. O seu objetivo é fazer missões de diversos tipos, geralmente missões de alto risco, como sequestros, suspeitos barricados, gangues altamente armadas. E o jogo começa da seguinte forma: o jogador começa por um treinamento prático sobre a instrução de um policial já experiente, chamado Sonny Bones. Lá, ele aprende todo tipo de orientação, como limpar ambientes fechados, averiguar ali a situação, o que fazer com cada vítima ou com suspeito, enfim, manipular armas, equipamento de arrombamento, todo equipamento tático em geral, também como armas não letais. Por isso, após o treinamento, você é promovido a líder de equipe e passa a comandar um esquadrão com outros 4 policiais que acabaram em casa. Isso, você faz missões habituais de alto risco, como eu disse. O nosso personagem, que não tem nome no jogo, você define o nome dele, ele é referenciado por outros personagens do boss, ou chefe. Ele não tem uma história muito explícita no jogo, ele é meio misterioso, e você, na verdade, quem faz a história dele. Aí, ele, sendo líder, controlado pelo jogador, é descrito como um integrante centrado, mesmo quando se está sob fogo. Ele permanece calmo, diferente dos outros. E é um bom organizador, por isso que é posto como chefe de equipe. Por isso, ele ganha facilidade, ele ganha respeito por facilidade dos membros da equipe. Deixa eu ver o que mais sobre o perfil do nosso personagem. Em uma outra
missão, ele apresenta uma variância no perfil psicológico dele. Por exemplo, na missão, no meio do jogo, na Fresno Street, ele apresenta aborrecimento em uma das situações, quando você vai jogar essa missão, e o centro médico de Michael, quem invadiu o terroristas na missão, ele também fica aborrecido por uma situação lá. Começa a aparecer um monte de repórteres se incomodando, né? Manda a central afastar esse povo para trabalhar a operação. O segundo personagem do jogo é o Alan Jackson, que é apelidado de Python. Segundo jogo, Pode continuar. segundo jogo, esse Alan Jackson é descrito como um membro atlético, saudável e intimidador, e permaneceu 6 anos sob as ordens do boss, o personagem anterior que nós estávamos falando, que seria Bob. Ele é especialista em armamento e também é um dos personagens mais intimidadores, porque ele é, vamos dizer, mais alto e mais forte. Então, quando ele dá uma ordem, a voz de comando para o município se render, o suspeito geralmente ele tem mais chance de render. E, se você analisar bem, né, essa característica. O próximo personagem é o Anthony Gerard, apelidado de Subway. O Gerard passou 4 anos de sua carreira em patrulhas ofensivas antes de entrar à SWAT. Ele esteve sob as ordens do boss por 12 anos e, em serviço, ele é especialista em interrogar e negociar. Ou seja, ele já pega mais na parte mais psicológica do suspeito. Agora, o Sonny Boris, que é o cara que apareceu lá no início da história como o policial mais antigo que creio que é o nosso personagem. De acordo com as informações implícitas do jogo, porque o jogo não oferece bandeja de informações, você tem que ir pegando, pescando de pouco a pouco. Ele sabe escrever bondes, é um detetive oficial e policial de alta patente em Fairview, Nova York. Agora, o próximo personagem. Quarto personagem, o Zachary Fields. O Zachary Fields, após 2 anos como policial de patrulha, tornou-se o mais novo agente a ser aprovado no rigoroso percurso de preparação da SWAT. Esteve por 4 anos sob o comando do boss. No game, ele é descrito como um igualudo, embora seja um operador bem qualificado. Igualudo porque nas missões, geralmente quando você passa, ele fala um comentário ou outro sobre a operação. Esse suspeito é teimoso, mas todos não, permanece geralmente em silêncio, principalmente o boss, que ele é mais perto de todos. Ele é um X9, ou ele só fala da equipe mesmo? Não, ele só comentar, às vezes, Tá. Pedro não resiste, melhor, ele resiste às ordens ou foge, ele sempre está comentando, tipo, vem cá, não, volta aqui, só age em silêncio. Embora nisso, ele é um bom operador. É hábil em disparos de precisão e é especialista em equipamentos táticos não letais. Agora, voltando mais para as características técnicas do jogo, o SWAT 4, que é um jogo de computador baseado nas famosas equipes de resgate da SWAT, com características tática e visão em primeira pessoa. Quando foi lançado? Em 5 de abril de 2005, ou seja, quase 20 anos atrás. Quem o desenvolveu? O game foi desenvolvido pela Irrational Games. E como foi desenvolvido? O jogo foi construído com a versão 2.0 do motor de jogo Unreal Engine. E esse seria o resumo do nosso jogo que nós apresentamos hoje. O que você achou disso? Cara, primeiramente eu quero parabenizar vocês. É muito rico o enredo de vocês. O jogo muito. Uma dúvida. Eu tenho algumas dúvidas aqui, tá? Ver se tu consegue me ajudar, porque como você estudou o enredo, você vai me ajudar. Primeiro, é um jogo multiusuário?
Vários jogadores podem ter personagens ao mesmo tempo? E isso. Aí você comentou que é você que monta o jogador, certo? Você que monta o personagem. Então quer dizer que eu posso pegar qualquer um desses que tu citou aí e utilizar como meu jogador. Entendi. Beleza. Outra coisa, o cenário, onde é que ocorre? Tudo dentro de Nova York, né? Entendi. É tipo você nos bairros, né? Nos locais assim, né? Onde tem missão, né? A outra coisa, tu és um cara que está protegendo, né? Então, existem missões de terrorismo que tu tem que ir lá e combater, é isso? Tente completar a missão da forma mais pacífica possível. Se você puder prender terrorista, por pior que ele seja, em vez de matar, você ganha pontos a mais. Você, como pacificador, você precisa restabelecer a ordem. E não eliminar toda a ameaça. Entendi, excelente. Outra coisa, como é que tu sabe que tu ganhou? Como é que o jogo te dá esse feedback que tu cumpriu a missão? No modo fácil, não tem pontuação mínima. Você pode jogar de qualquer jeito e geralmente você ganha a missão. Desde que nenhuma vítima, nenhum civil morra. No modo médio, tem 50% de pontos no mínimo. Aí como é que você ganha esses pontos? Não usando abuso da força, não deixando os civis morrerem, evitando que suspeitos morram também. Tudo isso está dentro do ponto. Quando você atinge essa pontuação, você ganha a missão, cara. Tá, tira uma dúvida. Quando tu vai iniciar a missão, aparece lá um tópico informando qual é a missão, né? Aí o que tu tem que alcançar, né? Existe tantas vítimas em perigo, existe um sequestrador, tu tem que ir lá salvar a vítima, né? E resolver o problema, é assim mais ou menos, né? Qual, qual o nome da equipe? Quem são os integrantes? Qual é o Gabriel? O Gabriel, foi tu que mandou e-mail, né? Tá, beleza, eu vou responder o teu e-mail, tá? Eu vi, mas só que eu ainda não respondi. Qual é o Alexandre, o outro rapaz, né? Tá, pessoal, é o seguinte, parabéns, tá? Vocês superaram a minha expectativa, tá legal? Gabriel, tu tem um perfil muito bom de comunicação, investe nisso, tá? Tu é objetivo, tua dicção é boa, teu tom de voz é bom, usa a argumentação convincente, tá bom? Parabéns, continua, tá? A equipe tá de parabéns. Nota 10 aí pro trabalho de vocês. Obrigado, valeu, pessoal! Professor, a colega da Maria faltou no horário, então ela vai apresentar sozinha. Tudo bem, mas a colega dela, apesar de ter faltado, ajudou a fazer, né? Ah.
Como é o nome da aluna? Maria. Maria. A Giovana tá aqui falando. Maria, fica à vontade, tá? Fica tranquila, vai no teu tempo, vai no teu time aí, tá bom? Representa aí a tua equipe. Bom trabalho aí. Tô te aguardando aí. Pode começar na hora que achar melhor. Não tô ouvindo, tá, pessoal? Não tô ouvindo. Pessoal, peço que permaneçam agora em silêncio para a Maria poder fazer a apresentação dela, por favor. Obrigada pela colaboração. Bem, o nome do jogo é Jogo de Tsunami. Não sei se você conhece. Esse jogo que o protagonista é um zumbi. E tem como principal objetivo comemorar os fazer com que eles se transformem em aliados no objetivo de controlar a Terra. Quanto mais humanos você acaba, consegue mais zumbis. E aí forma uma onda deles. O personagem seria o CI, o policial e, entre outros personagens. O ganho dele seria uma onda de zumbi que vai a sul de vários lugares, onde encontra civis ou jogados em campos, aonde levar pessoas ao pessoas ao longo de seus ganhos de coletas, moedas de ouro e com os seus amigos. Mas essa encontrar diversos obstáculos pode reconhecer que o nome é de zumbi. Foi criado pelo desenvolvedor e recebeu dois desenvolvedores jovens brasileiros no FIFA. Já que em 2013 ele se tornou popular com seu estilo de jogo divertido e mecânico. Isso envolve os jogadores de forma onde em grupo é egoísta. Só um minutinho. Pessoal, peço colaboração novamente. Por favor. E os demais componentes seriam o fiscal, que seria escala, ônibus, barco e outros serviços de ser bizarros e tem as missões também, que existe várias missões que pode completar para ganhar recompensa e novos zumbis. E é isso. Maria, eu confesso que eu não conheço esse jogo, tá? Então eu vou te fazer algumas perguntas, se tu conseguir me responder, legal, mas fica tranquilo. Quantos personagens esse jogo tem? Eu não consegui entender. 6 personagens, né? Eu como jogador, como é que eu utilizo esses personagens? Eu escolho um e... Na verdade, eu não sei porque quem joga é a Giovanna, eu não tenho conhecimento. Ah, entendi. Não, beleza. Tu sabe me dizer, só mais uma pergunta, tu sabe me dizer se onde é que ocorre, qual o cenário? Na verdade, não. É numa cidade, eu conheço esse joguinho. É na cidade? É numa cidade, aham. Ah, tá. Mas aí não especifica qual é a cidade não, né? Porque cada rodada, basicamente, é só sobre a cidade sendo destruída, e daí o zumbi vem e quer acabar com o personagem principal. Então são vários zumbis dentro do joguinho. Tá, então no caso aí, a ação, eu sou um zumbi ou eu tenho que combater o zumbi? Tem que combater o zumbi. Ah, eu sou o que aí no caso, como jogador? Não, desculpa, nesse joguinho é um zumbi que ele é o. Que ele vai comendo os carros, que ele quer passar os lugares, daí quanto mais zumbi tem, melhor.
Ah, entendi. Eu sou um zumbi aí no caso, né? Eu sou um deles. A gente tem. Entendi. Tá bom, pessoal. Maria, obrigado. Tá bom? Excelente. Parabéns. Pró- Próximo trabalho. Professor, então agora é o Carlos e o João, tá? Ok, Olá, pessoal? professor. Tudo Bom bom? dia. Olá, nosso investidor. Tudo bom? Ó, eu vou dar uma orientação para vocês para ficar mais objetivo. É assim: o nome do jogo, o objetivo do jogo, o contexto do jogo, os personagens e a ação. Bom trabalho. O que seria ação? A ação é a jogabilidade. O que que acontece? O que que você tem que fazer? Ah, tá. Vamos lá, professor. Bom, como nós estamos falando de jogo, eu escolhi um jogo que assim foi muito famoso em certas décadas, né? Nós escolhemos, que foi o Pac-Man, né? É bastante conhecido e é um jogo assim bem simples de aprender, de jogar, então um jogo que dá para entender. Ok. Bom, Pac-Man, um joguinho clássico que o jogador controla o Pac-Man. O seu objetivo é pegar as bolinhas, que o nome são Power Pellets, acho que é isso. No meio do mapa. Todo o percurso que o Pac-Man pode fazer, essas bolinhas vão estar lá. Se ele pegar todas, ele ganha o jogo. Mas ele tem que correr dos nossos fantasmas, né? Nossos personagens, que são 5 personagens. Mas, né, ele tem meio que um contra-ataque. O que acontece? Se ele pegar uma bolinha um pouquinho maior que tem no meio do mapa, ele fica vulnerável, né, invencível, e permite que ele corte o chão das minhas. Agora vamos falar aqui os personagens que são. São 5 personagens adultos. Blink, Pink, Link, Spade e Pac-Man. O Blink é vermelho, Pink rosa, Link ciano, Spade é laranja e o Pac-Man é amarelo. Entendeu? Então é isso, professor. É assim, eu digo que é um jogo muito divertido, né? Mesmo sendo simples, eu acho que dá uma emoção, porque você, às vezes, quando você está virando ali na parte do jogo, o fantasminha dá de cara com você, você sai correndo, fica numa aflição, né? Porque se você perder. Às vezes você entra no lugar errado. Exatamente. Entra naquelas partezinhas que é sem saída, né? Carlos e João, tenho dúvidas. Pode perguntar, fica à vontade. Me fala um pouco sobre o cenário. Onde é que ocorre? O cenário ele é um jogo 2D no labirinto. Ele é um labirinto, no qual você tem que explorar o labirinto com os pontos. Entendeu? Muitos dizem que pode ser uma criança que está com fome, né? No meio da noite sai para a cozinha para comer. Tem muitas opções para lá. É, beleza. E o que foi que aconteceu com como foi que os fantasmas apareceram aí nesse labirinto? Você sabe dizer? Se não souber, não tem problema, tá? Eu conto. Tá, então eu vou adicionar, vou colaborar com o trabalho de vocês. Os fantasmas estão fugindo de uma prisão. Tá? Aí eles encontram com o Pac-Man. Só como a nível de curiosidade, o Pac-Man foi feito em 3 dias, tá? O autor estava comendo uma pizza, aí pensou no joguinho, desenhou
e a equipe fez. Então, de acordo com a história, não tem nada oficial, mas o Pac-Man ele é um pedaço de pizza, ele é uma pizza, entendeu? Não é uma bolinha. Mas é só curiosidade. Pessoal, obrigado pela pesquisa. Você sabe me dizer quando é que ele foi lançado? Vocês vieram a história? Lançado em 1980. É muito tempo, né? E olha, para vocês verem, eles não tinham tanta tecnologia gráfica, mas o que foi legal, o que fez o jogo funcionar até hoje, a jogabilidade, o enredo, né? Então, o jogo é jogo. Tem jogos que são datados antes de Cristo, entendeu? E eles já na época antes de Cristo, eles já tinham jogos, eles já tinham esse tipo de entretenimento, só para vocês entenderem como é que funciona a lógica, tá bom? Então, pessoal, obrigado, valeu, gostei muito do trabalho de vocês, tá bom? Até a próxima. Próxima equipe. Professora, professora, quem não conseguiu terminar, explica até onde fez, entendeu? O importante é apresentar aí o que tiver. Os meninos. Não, eu tô falando assim, se tiver alguma equipe aí que ainda está fazendo e por algum motivo acha que não terminou, apresenta o que tem, só pra gente conhecer. Tá bom? Tá ok. Apresentem-se, por favor. E Meu nome é Fábio Henrique, e esse aqui é o Derek Fortes. E a gente vai apresentar sobre o jogo Genshin Impact, que lançou lá pelos meados de 2019, 2020, na época da pandemia. E, pode repetir o nome do jogo? Genshin Impact. Pode continuar. Professor, o jogo Genshin Impact se passa com o protagonista. O protagonista que é um viajante interdimensional que busca sua irmã ou seu irmão, que no começo do jogo vocês vão escolher qual é o gênero do protagonista, e dependendo do gênero do protagonista, o enredo da história muda. Então, se vocês escolherem para jogar com a irmã do protagonista, o irmão dela vai ser sequestrado. E se você escolher jogar com o irmão da protagonista, a protagonista vai ser sequestrada. Ambas acontece a mesma coisa. É, só troca o gênero. Feyvat, alguma coisa assim, é um mapa. É um mundo dividido em 7 nações. Ele é um mundo que tem 7 nações e você vai passando por nação em nação dependendo do seu level. Que é um meio que um RPG. Então você vai matando os bichinhos, os boss, os chefões, e vai ganhando level e level pra você ir para os outros mundos. Ah, ele tem uma companheira, que é a Paimon, que aparece no começo do jogo, que é uma personagem super carismática, que tem falas engraçadas pra tirar. Como é que eu vou dizer? Tirar. É, um alívio cômico. Daí, começando por Mondstadt Fury, Gelo, onde investiga a morte do Arconte Isaac. E na Zuma, Elec, onde luta contra o decrépito que caça as visões de Rei Shogun. Todos esses personagens que eu acabei de citar são personagens desbloqueados do jogo, menos o dragão. Todos os personagens são personagens desbloqueados do jogo, que dá pra você jogar com ele em alguma parte do jogo. Tem mais de 70 personagens do jogo. Então eu não coloquei todos, porque senão vai ficar uma folha gigante. Então tem alguns, tem a Raiden, tem a Shinoru, a Muzali, cada um tem a sua habilidade especial. Cada um tem um elemento diferente, cada um tem algo que. Cada um tem uma fraqueza, cada um tem um jeito diferente, um ataque diferente. Característica, né? Cada um tem uma característica diferente. Dá pra você jogar com mais de 70 personagens no jogo, cada um deles é desbloqueável, de graça, só você jogando bastante. E os jogos
Uma dúvida. Pode continuar, pode continuar. A história revela que são os conquitos, bonitos e os flamengos. Só um minutinho, profissional. Continuando. Também são alguns temas pessoais, e a conspiração da ordem, vampirismo e Saturno. Eles também buscam dados sobre a verdadeira natureza de Caio e a entidade que separou o viajante da sua irmã ou a sua irmã do Caio. Você vai procurar seu irmão, o plano deve leve, passando por diversas dificuldades, vamos dizer assim, com personagens novos, você pode escolher aonde no caminho. Então, cada personagem tem sua habilidade, mas também tem sua fraqueza. Então, pode ser utilizado de diversas formas diferentes dentro do jogo. Dúvida. Primeiro, ele é um jogo multiusuário ou ele é um jogo que só joga um por vez? Ele é um jogo, professor, que dependendo do seu level, dependendo se você jogar bastante, você pode jogar um multijogador. Mas se você não tiver level suficiente, você não pode jogar um multijogador. Então significa que no meio do jogo eu posso escolher mudar de personagem. Sim. Dependendo da característica dele, olha, essa fase está mais com a característica daquele personagem. Eu vou pegar ele e vou... É assim? Tá. Pode falar. Em questão de cenário, você falou que ele ocorre em uma área interdimensional. O que significa esse interdimensional? Tem uma dimensão espelhada? Como é? Você vai passando por um cenário diferente e por adversários diferentes com diferentes poderes. Tá, isso aí são as fases, isso? Tá, mas as fases ocorrem onde? Como é que tu pode me descrever esse cenário? É um cenário bem parecido com o nosso mundo real. É de guerra? Não, é mais ou menos. É bem parecido com o nosso mundo real, só que no tempo medieval, sabe? Ah, entendi. Tem castelos, tem essas coisas? Tem cidade. Tá, e qual é o ano desse jogo? Tu falou 2016, é? É 2019 para 2020. Ah, é bem recente, né? Tá, outra coisa, você falou que ele tem que resgatar o parente, né? Tá, mas aí o jogo, o que é que ele te dá de instrução quando ele chega na fase? O que é que ele te dá de instrução? Ele diz o que é que precisa fazer na fase ou tu fica jogando assim por intuição? Como é? Tem um tutorial no começo, que é a primeira lutinha que tem no jogo, né? Com o bicho aleatório, mas depois você fica solto no mundo para meio que um mundo aberto, para você fazer as missões secundárias, as missões que você quiser. Então tem múltiplas coisas para fazer dentro. Mas o jogo te dá dicas. Por exemplo, tu chega no ambiente, tem que saber se o seu irmão tá naquele ambiente ou não, se passou por ali, as pistas ele dá. Vai evoluindo, né? Como é que tu sabe, essas fases aí, como é que tu sabe que tu conseguiu passar da fase? Ou não tem? Você chega a algumas partes, você chega a alguns levels que vai te mandar para outras regiões do estado. Ah, é como se tu teletransportasse para outro lugar e já iniciasse um outro cenário, é isso? Isso. Você tem que entrar no portal para passar para os outros cenários. Só que você só pode entrar no portal se você tiver o level suficiente. Tá, vocês já jogaram? Eu já joguei e já vi meu irmão jogar uma vez.
tu já ganhou? Ah, senhor, o jogo ele ainda não tem um final. Parece, parece ser difícil, né, esse jogo. Ele é bem, ele é bem extenso, né? Você tem que ter paciência para jogar. Entendi. Não, qual é o nome de vocês? Esqueci. É, Fábio Henrique e Derek Fortes. Qual é o da direita? Derek Fortes. Eu sou o Fábio e ele é o Derek. Derek. Tá. Ok. Tudo bem. Ok. Então, deixa eu ver onde foi que a gente parou. Sim, é sobre o jogo, né? Assim, pessoal, é muito enriquecedor um jogo, um trabalho como esse, porque todo mundo ganha, né? Por exemplo, a maioria dos jogos que vocês estão apresentando, eu não joguei. Eu não jogo. Talvez meus filhos joguem, mas eu não joguei. Então, eu, particularmente, sou o que mais estou ganhando aí, porque eu estou aprendendo com vocês, né? Esses jogos. Está até dando curiosidade de jogar. Tá bom, pessoal? Obrigado, Derek. Obrigado, o Fábio. Parabéns. Parabéns pelo trabalho. Bem detalhado. Valeu, pessoal. Bom dia, professor. Eu sou o Juan. Aqui é a Nath. Bom dia, professor. Eu sou o Juan. E coincidentemente a gente também vai ver Gate Impact. É o mesmo jogo. Eu gostei, foi excelente. Vocês fizeram o mesmo joguinho do outro colega, foi isso? Qual é o nome? Qual é o nome do jogo? Tá, o que o colega acabou de falar, né? Pode falar, façam a apresentação de vocês. Cada vez é igual, é idêntico a um livro. Toda vez que tu lê um livro, tu vai tirar uma informação diferente. Isso é fato. Então, façam a leitura de vocês, que eu vou estar aqui e vou estar aprendendo mais ainda. O jogo começa com dois irmãos que viajam entre os mundos e acabam ficando presos no mundo de Teyvat por uma deusa desconhecida. No começo do jogo, você pode escolher entre um dos dois irmãos. O que você escolher, o outro vai ser sequestrado pela deusa. E o outro vai ser exilado do mundo e ele vai tentar encontrar a irmã dele. No jogo, quando você começa,
essa aí é a parte das dicas que eu perguntei para outra equipe, né? Aí tu tá falando como é que ele consegue as dicas, né? Através como é o nome do personagem? Argane? Pode continuar. E cada arconte representa um elemento. Então, anemo, gel, elétrico, cryo, iron, fire e dentro. São elementos naturais. Aí, tipo, tem vários personagens, cada um deles controla algum desses elementos. E os personagens, eles conseguem reagir com esses elementos. Tipo, se você usar um personagem de fogo com um personagem de água, ele vai dar mais dano. Se você usar um personagem de gelo com um personagem elétrico, ele vai diminuir a resistência do inimigo. Se você usar um personagem de pedra com qualquer outro elemento, ele vai criar um escudo para você. O elemento que você tem. Então, o jogo tem vários bosses, você evolui de acordo com quanto você explora e de acordo com quantas missões você faz. Você pode ter um level 60, que é o máximo, e cada level te dá um poderes. A gente não vai ter como falar de todos os personagens. Ele acumula algum tipo de poder ou ele só vai ganhando experiência? Como é que... Ele ganha experiência em cada região que ele vai, ele consegue absorver o elemento do arconte. Entendi. Ele conseguiu executar aquela fase, ele já adquire aquele elemento, né? Você chegou na região, aí você faz uma missão lá, você já consegue controlar o elemento. Entendi. Aí ele ganha tipo uma arma, ele ganha tipo um poder que ele consegue usar, é isso? Pode continuar. Os personagens usam 5 tipos de armas diferentes: espada, espadões, arcos, lanças e catalisadores. Aí cada um tem uma dinâmica diferente. Tipo, cada um tem uma arma diferente, cada um tem um elemento diferente. Aí você consegue jogar com um time de até 4 personagens. Você joga com base na reação dos elementos que esse personagem consegue fazer. Esses quatro personagens podem ser colegas online, assim? Você pode escolher os personagens. Os quatro personagens que estão falando que são colegas de equipe. Fazem parte do personagem. São mais de 60 personagens. São mais de 120 personagens. O professor não vai ter como falar dos personagens. Não vai ter como falar. São muitos personagens. Não, eu entendi, o repertório é grande, né? Só que como jogador, tu pode escolher 4 pra tu ficar mudando de personagem, é isso? Ah, entendi. Você tem 4 opções de personagens para montar no time. Ok, excelente. Se você for jogar no multiplayer, por exemplo, se for dois jogadores diferentes, cada jogador vai ter 2 personagens. Aí você usa. Entendi. Se for 4, cada um vai ter um e vão jogar em equipe. Entendi. Se for 3 hospedeiros no mundo, pode ter 2 e os outros vai ter 1. Entendi. Você pode. Essa é a graça do jogo, né? Você pode fazer várias combinações de time diferentes, cada gameplay diferente. Pessoal, vocês concluíram? Não, é porque a impressão que eu tenho é que são 2 jogos diferentes, né? Parece que esse jogo não é o mesmo jogo do outro colega, são as visões do enredo, né? É interessante. Professor, joga o jogo faz 3 anos. Com 4, você vai jogar o jogo de novo. Desde Não, mas eu achei interessante o dele, né? Eu achei interessante o dele e o teu ele já me deu uma outra visão. Então, tu tá me dando muita jogabilidade, ele me deu muito contexto. Tu tá me dando a jogabilidade, é muito legal isso. Pode continuar. E durante o jogo você luta contra 2 organizações que vai com o personagem. Que é a organização do abismo, que a função dessa organização é corromper o mundo com a energia abissal deles. E depois do jogo a gente descobre que o irmão que a gente estava tentando salvar. Então, eu não posso dizer.
Você é o Alan, né? Você é o Alan? Juan. Juan, se tu tivesse lido o enredo antes, tu não ia descobrir no final do jogo, né? É toda aquela questão do... Tipo, o jogador, né, naturalmente ele já quer jogar e aprender com o jogo, mas essas informações elas existem. Apesar de tu já conhecer muito do que tu tá falando, é tua experiência de jogo. Muito legal. Mas essas informações, assim, em teoria, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, particularmente, quando eu compro um aparelho eletrônico, eu já começo a usar, eu não leio o manual, mas o manual existe. O ideal seria ler o manual para poder jogar, né? O tutorial do jogo, ele vai ser apresentado para você pela Python. Por isso que ela é uma guia para você. Ela Entendi. vai te expressar ao longo do tempo, quando você vai evoluindo. Ah, entendi agora, entendi. Ela vai surgindo, né? Entendi. Aí, Quando você aparece, ela te mostra. talvez esse que seja o legal do jogo, né? É o inesperado, né? É o i- imprevisível, né? Imprevisível, né? Tá, aí até onde tu já chegou nesse jogo, Juan? Eu tô no level máximo, tipo, o jogo, ele atualiza até hoje. Ah, entendi. Então quer dizer que amanhã já pode ter uma outra atualização e tu vai, né, evoluindo. Ciclo contínuo, né? Vai. Tipo, cada ano eles lançam uma região. Entendi. O jogo lançou dia 28 de setembro de 2020. Ele já começou com as duas regiões de Homestead e Leto. Aí no próximo ano lançaram mais uma região, Brasil. No ano seguinte, mais uma região. Também a gente está na sexta região da sete. Ano que vem lança mais uma. Entendi. A expectativa é essa, né, Juan? Que lance mais uma, né? Aí eu tô jogando até hoje, né? Eu tô fazendo tudo. Esse jogo ele só é para PC ou ele tem para Android? É online, é web? Como é? Mas tem para smartphone? Ah, que legal. E como é que tu faz? Tu faz uma conta, tu entra, tu te cadastra e começa a usar? Baixa os recursos lá e já Entendi. direto na primeira missão que te falei, lá, começa a animação com os dois irmãos ficando. Cara, excelente, Juan. Eu queria passar o resto da manhã conversando contigo sobre esse jogo, mas a gente tem as outras equipes. Mas, cara, tá de parabéns. Tá muito rico de detalhe o trabalho de vocês. Tá bom? Eu como usuário, como jogador, como investidor, cara, eu ia investir nesse jogo, porque ele é muito rico em contexto, em enredo, entendeu? Ele é uma história que cada vez que tu te aprofunda, mais tu aprende, mais tu quer explorar, né? Beleza, pessoal? Obrigado, Juan. Obrigado, Nicole. Parabéns. Só um minutinho. Só um minutinho, Cláudio. Eu vou lá ter uma pessoa aí. O jogo ele foi criado por uma engine criada pela própria empresa. A empresa criou uma engine para fazer o jogo próprio. Foi a Royalverse que fez a empresa. Entendi. Obrigado. Valeu. Matheus e Eduardo Forte. Daniel e Vinícius. Tá bom. Apresente-se primeiro quem são os alunos. Tem dois Mateus. Qual é? O Felipe? Ah, não, é na outra turma, desculpa, é na outra turma. Vai, é Mateus e Eduardo. Pode continuar. Só um minutinho, pronto. Pessoal, peço a colaboração de todos, por favor. A gente aqui vai falar sobre o jogo Red Dead Redemption, né, que
A propaganda é a alma do negócio. Eu acho que o senhor já deve conhecer, né, o jogo. Red Dead. É um jogo bem famoso, né? Uma franquia muito famosa, né? Se eu não tiver conhecido, eu vou conhecer agora. Pode falar. O jogo Red Dead Redemption 2, né? Ele é um parque, é um prenhão, né? Ambientado em 1899, focado na gangue Borderline, né? E quando tenta sobreviver em Veroessa, é que o jogo se passa em Veroessa, sabe? Que é um tempo antigo. Lá em 1900 não, 1899. E ele é focado na gangue Borderline, né? Como eu falei, né? Quando eles tentam sobreviver no Velho Oeste em decadência. O protagonista é o Arthur Morgan e ele é um membro leal, né? Que começa a questionar as decisões do líder da gangue, né? Que é o Dutch, que ele começou a ficar obcecado pelo dinheiro, sabe? Prontinho, pronto. Apesar de ele estar ele muda a gangue começou a se corromper, né? Por causa do dinheiro. E conforme a desenvolvimento dos eventos do jogo, foi tendo traições no meio da gangue, né? Aí o Dutch começou a ficar desconfiado dos membros deles lá. E um deles era o próprio Arthur Morgan, né? Só que como ele era mais leal, né? Não tinha muito sentido, né? E ele estava sendo manipulado pelo. Como que era o nome do Michael? Que era que era um traidor da gangue, só que o Dutch ele não sabia quem que era, sabe? Só que daí ele começava a ser manipulado pelo próprio Michael, né? Que é o vilão do jogo, e acaba tendo uma reviravolta no meio da gangue, sabe? Eles vão acabando se separando, né, por aí. E, e no meio do jogo, né, o próprio Arthur Morgan vai acabando desenvolvendo uma doença, sabe? Que é, como é que é o nome? Tuberculose, né? Ele foi desenvolvendo a tuberculose na vida dele. E acabando morrendo no meio do jogo, sabe? Tossindo. E antes de ser revelado essa doença dele, eles jamais suspeitam, sabe? Porque no meio do jogo ele vai tossindo, sabe? Vai andando mais lento, sabe? Junto com. Mas, tipo, o Arthur Morgan, né, que é o protagonista, ele não tava sozinho lá, sabe? Tinha mais o outro protagonista, que é o John Marston. O John Marston é do jogo 1, sabe? Do Red Dead Redemption 1, né? Que é o primeiro jogo. É tipo o Red Dead Redemption 1 e o 2. O 1 ele se passa antes do 2, sabe? Não, ele se passa depois do 2, sabe? O 2 ele conta meio que o passado do jogo, sabe? Antes do evento. Antes do John sair da gangue. E eu acho que é isso, né, cara? Eu dei uma resumida mais ou menos como é que é o jogo. Tá, eu tô com dúvida. Eu tô com dúvida. Eu não conhecia esse jogo, tá, Eduardo? Então, o jogador. Como é que tu escolhe o jogador? Esse jogo não é de escolher personagem, sabe? Tipo, ele tem um personagem. Ele tem um personagem principal assim, do jogo, que é o Arthur Morgan. Qual é a jogabilidade? O que é que tu tem que fazer? A jogabilidade cara, a jogabilidade é bem bonita, os gráficos também, o jogo é principalmente reconhecido por causa dos gráficos dele. Não, eu vou melhorar minha pergunta. Se eu for jogar agora, o que é que eu tenho que fazer? Você vai começar, acho que, como é o nome da cidade? Você começa? Bem que você começa fugindo, sabe? O jogo começa com a gente fugindo de uma cidade muito fora. E aí começou a ver a cabeça da gangue. Isso aconteceu os eventos. Foi aí que começou a desenrolar.
Tá, beleza. Tá, vocês estão me ouvindo bem? É porque tá distorcido, eu tô recebendo eco. Oi, tá me ouvindo agora? Tá. Tá, vamos lá. É, eu entendi o cenário, né? Então, é como se o jogador é em primeira pessoa, então, né? Então, eu entro no cenário, é como se eu fosse alguém, só aparece eu vendo, né? Assim, eu convivo com os outros personagens, né? Terceira? Ah, tá, beleza. Outra coisa, eu não entendi muito o que o Matheus falou. Então eu vou perguntar. É, Não, o Matheus, ele disse que o jogo, o jogo começa a dar incluído, né? Incluir os caras. Eu esqueci agora qual que era. Dos agentes. Como é que é o nome dos agentes? Dos agentes secretos. Acho que é assim o nome deles. Entendeu? tá, mas eu quero saber, eu ainda não entendi a minha colaboração. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar, eu tenho que brigar, eu tenho que comprar, eu tenho que matar, o que é que eu tenho que fazer? Ele meio que começa você fazendo um tutorial que é o básico, caçando como é que era a parte do tutorial? O jogador no comecinho ele é bem lento, sabe? Porque ele apresenta os personagens secundários, que é o Dutch, que é o líder da gangue, e é isso. O tutorial é mais ou menos você se ensinar a caçar e no meio do jogo tem como você caçar, e esse é o cavalo. É um jogo de sobrevivência, é como se fosse sobrevivência, é isso? Ah, agora entendi, agora entendi. O jogo é de mundo aberto também, é por isso que Tem- ele é bem famoso por causa disso. Entendi. É conforme ele vai superando os obstáculos, ele vai ganhar, ele vai fortalecendo, né? É console, é? Qual é? PS? Tem pra PS e tem pra Xbox. Obrigado, pessoal. Valeu. Eu fiquei curioso nesse jogo, hein? Vou olhar esse jogo. Professora, tem quantas equipes, professora? Tem mais duas equipes. Tá bom. Então vamos lá. Se a gente conseguir apresentar uma agora, a outra fica pro segundo horário, se der. Eu acho que dá tempo. Tá, tá bom. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do jogo chamado Borderlands 2. Ele é focado em... Apresentem-se, por favor. Meu nome é Rafael. Eu sou o Carlos Eduardo. Pode continuar. Veja só ali se eu estou escrevendo certo o nome. Borderline? B-O-R-D. Escreve aí, por favor. Só para eu já ver qual é o nome do. Borderline é fronteira? É a última linha? Como é? Borderlands. Ah, tá. Tá. Ah, não, esse aqui. Com licença, pessoal. Preciso de pessoal para ver.
A história ela vai se passar no mundo de Pandora. Que a história ela vai falar basicamente para a gente encontrar um vilão chamado Ransom Jack, que ele quer despertar um bicho chamado Warlord da Vault, querendo usar as chaves, que são fragmentos de elementos. E a gente vai falar sobre alguns personagens aqui agora. O Zero, um assassino, o Berserker, que é um atirador, e Axton, que ele é um soldado, e a Maya, que ela é uma maga. Após eles dois foi criada a Real Magic Race no dia 18 de setembro de 2012. É antigo, né? Ele foi lançado para as plataformas Xbox, PlayStation 3 e futuramente lançou para o PS4 em 2014. Tá, qual é a jogabilidade? É, o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que encontrar esse vilão e evitar com que ele execute o plano dele, é isso? Nós temos que impedir o plano dele. Criar o Abordagem secreta. abordagem. Tá, e como é que vocês têm, cara, como é que você recebe as informações de onde ele tá, o que ele tá fazendo, o que é que vocês podem fazer? Mais pra frente a gente vai sabendo sobre os outros personagens de jogos antigos que foram. Que teve o Borderlands 1, a gente conhece alguns outros personagens que também já foram conhecidos. No 2 a gente sabe mais informações sobre o vilão do que com eles. Então, pra tu jogar ele, tu tem que ter jogado os anteriores, é isso? Não, se quiser jogar o 2 já, você pode jogar. Mas aí vai ter historinhas que poderiam caber mais. Vai ficar algumas coisas em branco. Entendi. Tem coisas que não vão fazer sentido porque tu não jogou o outro, não é isso? Você não vai saber o porquê que a nave foi destruída lá. Entendi. Aí no caso, por exemplo, tu vai jogar agora, eu vou jogar agora. Eu quero jogar esse jogo, comprei esse jogo. Ele só tem pra PS ou ele já tem pra Android? Não, ele Não tem no celular. Só console. Só console, né? Tá, então no caso, por exemplo, eu vou jogar ele agora. Aí eu escolho um personagem, né? São um dos 4. Aí no caso eu escolhi o personagem, aí eu tenho a meta lá, eu tenho o objetivo. Eu tenho que, por exemplo, eu começo numa fase. Onde ocorre isso aí? Qual é o cenário? Cara, a gente começa no planeta Pandora. N- Na história, no começo, a intro, a gente vai conhecer mais sobre os personagens dentro de um trailer. A gente já Ah, tem o trailer então que vai me dar o contexto. Ah, entendi. Entendi. E o cenário? Onde é que ocorre isso? Ocorre numa nação? Ocorre num planeta? Ocorre num. a gente vai explorando vários lugares. A primeira fase lá de gelo, daí a segunda é mais parte de gelo mais congelada, a terceira é mais lava, assim. Eu não sei se eu estou enganado, mas está um pouco parecido com Capitão América isso aí, né? Não? Desculpa, pessoal, que eu também sou antigo, né? É porque o que acontece, quando tu tá falando aí, por exemplo, tem lá a Shield, né? Aí eles também tem um plano para destruir, aí tem que ir lá e tem que atrapalhar, e tem que chegar no contexto. Tem aí, por exemplo, o protagonista são os 4. E o antagonista, só tem esse vilão ou tem outros que ajudam ele? Só, mas também ele é um criador de uma empresa de robôs chamada Hyperion. E os robôs são programados e configurados por ele. Sim. Ele é um cientista. Ele é um cientista, então. Ele era, na história dele, ele era um cientista que ele queria comandar essa
que o gerente, o conhecido ali, ele era outra pessoa. Então, ele basicamente, o Hudson Jack, ele assassinou o dono dessa empresa para querer ficar no comando. Para ficar no poder, né? Sim. E qual é o objetivo principal dele? É dominar o mundo? O que é? Ele quer destruir o planeta para ter mais um minério chamado elite. Tá, mas se ele destruir o planeta, ele vai viver onde? Uma nave que ele vai construir conforme ele for tentar fazer É como se ele ficasse numa nave mãe. É, Entendi. Aí ele manda os robôs para ficar lutando contra os personagens, enquanto ele fica controlando tudo lá de cima. O objetivo é chegar nessa nave mãe e destruir ele. na verdade, o objetivo final é pra gente ir numa espécie de vulcão onde ele vai querer despertar o Warlock. Entendi. Ele vai falar também. Você joga esse jogo? Eu joguei, foi no começo do ano. É porque ele é interessante, só que eu acho que ele é longo também, né? Por exemplo, ele é um jogo de 2012, então tem várias versões, né? Também tem um sistema de palete lá, de nível, de status, essas coisas. Esse é o mais forte. Dentro do jogo nós temos duas categorias de chefões. Os normais, que a gente conhece pela história, e os Raid Boss, que a gente tem que ir num local específico para lutar contra esses Raid Boss. Tá, e ele é feito de fases esse jogo? Ele é feito por fases? Ele é, Como é que eu sei que eu passei de uma fase? porque vai aparecer lá, depois que a gente termina o objetivo, ele vai mandar a localização de um outro lugar, que vai ser uma porta, um portão, a gente vai passar para outra fase, que é um outro mapa. Aí apareceu lá que tu frustrou o chefão e o chefão já tá planejando um outro ataque e tu tem que já... Na historinha, ele vai comunicar a gente, mas ele vai querer falar umas piadas, umas coisas assim, pra querer irritar a gente. Entendi, ele tá mexendo no psicológico, né? Só pra querer enganar. Entendi. Cara, que jogo massa, hein? Que jogo legal. Deve ser. Cara, assim, por ele ser antigo e ele tá até hoje aí no mercado, eu entendo que ele é um jogo bom, né? Ele não é um jogo que já foi testado, né? Um jogo que praticamente está em 2 gerações, né? Veio na geração anterior, está na geração de vocês. Então, esses jogos aí que tem contexto, que foram antigos e conseguiram se manter no mercado, significa que são jogos bons, na minha opinião, entendeu? O jogo já foi testado e tal, tem muita gente que joga, tem uma comunidade ativa que fica colaborando, né? Fica passando informação e tudo. Cara, parabéns, jogo massa, jogo massa. Tem mais alguma coisa para colaborar? O jogo ele é amplo, dá pra jogar sozinho, daí você vai jogar com um personagem, ou você pode jogar com um máximo de 4 jogadores e os 4 vão comandar um personagem diferente. Mas joga online? Ele pode ser jogo online ou também jogo offline. Entendi. Cara, que massa esse jogo, hein? Valeu, eu tô curioso, eu já fiquei antenado. Obrigado, pessoal. Parabéns pelo trabalho, tá? Show de bola. Vamos lá, pessoal. Primeiro se apresentem, falem sobre o jogo, certo? E os personagens, a jogabilidade, depois concluam. Pode falar, pode iniciar. Olá, professor. Meu nome é Daniel. Isso aqui é Vinícius. Hoje a gente vai falar sobre o
Tô sim. Tá focado só na cara dele, esse aqui, Bota a minha tela. eles estavam querendo se ver aí, ó. Coloca a minha tela inteira, por favor. Pra eles me verem, é. Eu tô conversando com eles, a apresentação do trabalho. Isso. É isso que eu quero. Pode falar. Tá, esse dia você passa no pós-apocalipse, que aconteceu lá na cidade, aconteceu lá na cidade de Nova York. O jogo se passa em 2022, onde uma bactéria fez todo mundo e infectou todo mundo. Só tem um cara que tá vivo. Daí ele vai explorando para conseguir itens para sobreviver. É isso. Pode perguntar. É como se fosse Eu Sou a Lenda? É como se fosse aquele filme Eu Sou a Lenda, do Smith? Só que os zumbis são um pouco mais fracos. Tá, pode continuar. Daí ele passa fora do apocalipse total. Daí ele tem que procurar recursos para sobreviver, arma para lidar com os zumbis e também, tipo, como as habilidades, ele não tem superpoderes. Então ele vai, tipo, as armas que ele encontra no caminho para poder usar contra os zumbis. Nesse jogo, você tem que fazer missão para desbloquear itens para você conseguir sobreviver mais tempo. São quantos jogadores, então? É só um? Só não, E- não é muito tempo. Então ele tem que sobreviver, é isso? Ele tem que achar recursos depois dessa tragédia aí. Sim, porque tipo assim, ele vai investigando como que esse vírus veio pra cá. Então, ele vai explorando a cidade que ele mora para descobrir recursos sobre como que essa bactéria surgiu no solo dele e criar uma solução. É CSI, né? É investigativo. Sim, Ele também com o tempo vai descobrindo que a esposa dele sumiu no começo do jogo. Ao redor da história, da trama, ele vai desenvolvendo e vai descobrindo que era o governo que viu tudo isso acontecer, vai desenvolvendo os filhos com a mulher dele, vai desenvolvendo essa trama nova da história. Ele também faz parte da experiência, né? Entendi. E como é que a gente sabe que a gente está evoluindo, que a gente está ganhando? Muda de fase? cada lugar que ele passa vai ter um desafio diferente. A primeira fase, ele tem que passar por uma cabana, tem uma horda de zumbi, tem mais de 2 zumbis. Ele tem que tirar aquela horda lá de algum jeito para poder descer lá embaixo para poder achar a primeira pista. São várias missões em conjunto para um objetivo. Sim. Para um objetivo. Tem que completar várias missões para um objetivo. Aí terminou, conseguiu o objetivo, muda de fase, aí é o novo cenário. Isso acontece em Nova York. Sim, daí tipo assim, ele explora Nova York inteira, daí você abre o mapa. Daí tem, tipo, cada cidade tem um cadeado. Daí você vai, tipo, você fez toda a missão de Nova York, você vai pra outra cidade. Vai assim, Tudo na América do Norte ali, tudo ali nos estados ali. tudo naquele conjunto. Ah, entendi. Daí você vai passando de fase. Como é o nome do personagem? Mas você que cria o John ou ele já existe lá, tu só vai e começa a jogar? Tá, então no caso, se eu for jogar esse jogo, obrigatoriamente eu sou o John. Tá, esse jogo aí ele é pra console, é pra Android, como é, ele é web? Eu só vi ele pra console, pra PC, console, Então eu posso instalar ele no meu Android. o senhor consegue repetir, por favor? Eu consigo jogar do meu Android. Não, só ele com console e PC. Ah, entendi. Entendi. Beleza. O enredo, né, é uma experiência, né, que ele sobreviveu, ele não virou zumbi, ele é o único sobrevivente. Ele tem que conseguir recursos e descobrir o que aconteceu, certo? Agora não se sabe se ele vai encontrar a esposa dele, né, não se sabe se ele vai encontrar mais alguém, não se sabe isso, né? Não, porque o jogo ele termina em uma parte. Vai ter a segunda parte do jogo. Ah, e vocês estão aguardando a continuação, é isso? Ah, beleza, pessoal. Valeu, cara. Muito. Days Gone é dias difíceis, é isso? É dias.
Como é a tradução? Dias perdidos, né? Dias perdidos, alguma coisa assim, né? Tá. Beleza, pessoal? Parabéns, tá? Jogo diferente, né? Jogo diferente. Jogo muito... Jogo... é um jogo muito real, né? A gente tá num período de estabilidade aí, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, quem joga esse jogo aí já aprende algumas técnicas de sobrevivência, né? Valeu, pessoal! Professor, eles perguntaram qual que é a apresentação que você mais gosta. Profe... Dependendo da sua resposta, vamos lá. E professora? Profe... Professor, eu fiquei numa situação difícil aqui, viu? Eles vão perguntar pra mim, então eu vou dizer só qual que você mais gostou. Eu vou pedir foto. Fala, senhor. Estão te ameaçando de desligar, pronto. Ah, professor, olha só. Mas eles estão aqui, ó, te ameaçando de desligar. Olha só, vamos ser justos, vamos ser justos. Eu vou avaliar o todo, não vou avaliar as partes. Eu vou ser injusto se eu avaliar as partes, eu vou avaliar o todo. Eu trabalho com comunicação, eu sou um comunicador. E para eu trabalhar com comunicação, eu me esforcei muito, fiz alguns cursos, viajei, estudei oratória, certo? Então, eu entendo o quanto é difícil vir aí na frente e falar de frente de uma câmera, gravar um vídeo. Eu entendo o quanto que isso não é fácil para qualquer um de vocês, até mesmo para mim que enfrenta essa câmera diariamente e consigo falar. Nós fizemos uma contabilidade aqui da quantidade de escolas que a gente atua. A gente conseguiu um total de 780 alunos. Então, nós estamos atingindo uma média, todos os professores aqui, que não são muitos, 780 alunos. Então, o nosso campo de atuação ele é bem vasto, a gente consegue se comunicar com muitas pessoas. E, pessoal, não é fácil. É muito fácil tu pegar teu conhecimento e ler ele para ti, tu entender o que é, mas agora colocar para fora, explicar, mostrar pro interlocutor aquela ideia e fazer o interlocutor entender é muito difícil. Então é injusto para mim eu chegar e dizer A, B e C, porque eu vi o esforço de todos vocês. Eu vi o quanto que vocês se dedicaram, deu para ver, certo? Daqui o quanto que vocês se empenharam para entregar um trabalho bom, um trabalho... eu não estou falando em relação à nota, eu estou falando em relação a empenho, a entrega. Quando vocês vierem para o mercado do trabalho, vocês vão entender que não existe melhor nem pior, entendeu? Existe o mais adequado para cada situação. E vocês, para mim, vocês tiraram 10, vocês conseguiram entregar... Eu sei que o tempo foi... Apesar de eu ter falado isso no início do curso, vocês tiveram aí praticamente 2 aulas para fazer, vocês deixaram para o final. E vocês conseguiram entregar, e isso é importante. Algumas pessoas são inibidas, algumas pessoas têm dificuldade de falar, isso é normal. Tá? Não é por isso que eu vou dizer A é melhor, B é melhor, C é melhor, isso aí depende da experiência de cada um, do repertório de cada um. Então, para mim, eu senti orgulho de ver vocês me entregando esse trabalho, para mim foi um trabalho muito bom. Todos vocês estão de parabéns, dentro da limitação de cada um. Então, para mim, parabéns a todos. Não existe melhor nem pior, existe cada um contando a sua história. Ok, pessoal? Agora, para completar nossa nota, nós vamos passar 2 formuláriozinhos aí, só para a gente completar a nota, para a gente fazer a nota final, tá? Oi.
Olha, é um para game design e um para programação, tá bom? Como não teve aula na quarta-feira, eu não passei na quarta-feira, tá bom? Esse é de game design, vão ser 10 minutos para esse formulário e 10 minutos para o próximo formulário, ok, pessoal? 10h40 eu retorno para passar o segundo formulário. Até daqui a pouco.
Oi, pessoal, voltei. Alguma dúvida? Diga. Não entendi. Tem alguma questão aí que está com dúvida, é isso? Pode falar. Qual- pode passar pode passar o outro? Esse aqui é de programação.
Olá, pessoal. Tudo bem? Deu tudo certo? Conseguiram concluir? Conseguiram concluir, pessoal? Tá certo. Bom, pessoal, hoje é praticamente a nossa penúltima aula, né? Semana que vem a gente já vai encerrar o conteúdo, encerrar o trimestre e lançar a nota dos alunos, tá? Eu gostaria de agradecer a todos. Eu sei que foi um pouco corrido esse trimestre aí, ficou muita coisa pro final. Vocês ficaram um tempo sem professor, né? E eu me empenhei para que vocês tivessem pelo menos uma noção teórica do fundamento de jogos digitais. Caso a nossa disciplina continue no próximo semestre, no próximo ano, eu pretendo passar muito a parte prática, a parte do laboratório, a programação em si, para a gente conseguir implementar jogos de verdade, fazer jogos para que eles possam subir nas plataformas. Tá bom, pessoal? E hoje foi ótimo, foi formidável a apresentação de vocês, gostei muito. Gostaria de ter tido outros encontros como esse com vocês, mas o nosso tempo é bem curto. E agradecer para vocês. Muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela aula. Fiquem todos com Deus, um bom final de semana. Até a próxima, pessoal!